Olá, sou o professor Charlton, essa é mais uma aula de ética e o tema de hoje, a aula de hoje, é sobre a ética em Aristóteles. E para a gente entender esse pensador, esse filósofo, de forma mais profunda, é preciso a gente contextualizar. Aonde é que Aristóteles vai buscar os seus conceitos, as suas ideias, o seu pensamento, para fundamentar uma ideia de ética. E aí é preciso a gente entender também o panorama, como pensavam os gregos antigos. E se tratando desse período, dessa época, a gente sabe que os gregos imaginavam que o universo era um todo organizado. Tanto é que eles chamavam de cosmos. Cosmo quer dizer justamente ordem. Então, essa ordem para os gregos estava em todas as partes, em toda a natureza. Porque, na verdade, essa ordem já vinha também, consequentemente, dos deuses. Os deuses organizavam de forma categórica cada ponto do universo, cada nuance do universo, cada canto do universo era um todo organizado. Então, fazendo então já essa analogia, fazendo já esse recorte no período histórico e situando como pensavam os gregos nesse sentido da ordem, então a gente já pode imaginar o seguinte: os homens, de alguma maneira, têm que estar inseridos nessa ordem, uma vez que os homens fazem parte dessa natureza, fazem parte desse cosmo, fazem parte dessa organização. Qualquer coisa fora dessa organização, fora dessa ordem, fora desse cosmo, é considerado como desordem, é considerado como algo que não está correto, como está em desarmonia. Portanto, é preciso que cada homem, em seu pensamento, em seu livre arbítrio, na sua liberdade, procure exatamente o encaixe perfeito nessa organização universal. Se caso ele não encontre em nenhum momento essa organização, se ele não encontre de nenhuma forma esse encaixe perfeito, esse encaixe universal, esse encaixe no cosmo, esse homem estará desarmonioso. Ele não estará dentro dessa sistematização universal que é o cosmo. E isso gera um grande problema, porque esse homem sempre vai estar andando em descompasso em relação não só à natureza, mas também em relação à convivência entre todos os outros homens. Então, um homem virtuoso, que a virtude é justamente um ponto fulcral, é um ponto fundamental aqui no pensamento grego antigo, um homem virtuoso, ele tem que estar em sintonia, em harmonia com essa organização cosmológica. Então, a virtuosidade se dá a partir do momento em que você se encontra nessa organização, em que você encontra o seu encaixe perfeito nessa organização. É isso que os gregos imaginavam em termos de sistematização, em termos de organização universal. Bom, o que é que isso tem a ver com a ideia de ética? O que é que a ética procura, encontra nessa perspectiva para sistematizar os seus conceitos? Absolutamente tudo. Porque o que é ética na essência, principalmente para Aristóteles, que a gente vai chegar lá? A ética, na sua essência, é quando o indivíduo está em harmonia. É quando o indivíduo ele está justamente nessa organização, não só interna, pessoal, mas também na organização social e até mesmo universal. Então, qualquer desequilíbrio nessa condição do sujeito, ele não se daria como um sujeito virtuoso. É muito importante a gente frisar essa questão virtude, a virtuosidade, porque quanto mais virtuoso o indivíduo é, mais ético ele é. Ou seja, ele encontrou o seu ethos, o seu modo de habitar, a sua morada perfeita, a sua condição essencial de existencialidade, e em sintonia, em equilíbrio com aquilo que é de mais esplendoroso,
naquilo que é mais grandioso, que é justamente a condição cosmológica em termos de organização. Porque automaticamente isso também é a condição divina. É uma condição de Deus. É uma condição onde Deus determinou exatamente as coisas dessa forma. E se o homem está nesse encaixe, se o homem está exercendo as suas funções nesse cosmo, nesse universo, desse jeito, dessa forma, então ele se aproxima de Deus. Como Deus é perfeito, como Deus é absoluto, como Deus é máximo, como Deus é potência, como Deus é absolutamente tudo nessa organização, então o homem virtuoso, em equilíbrio com esse cosmo, em equilíbrio com esse universo, ele é um ser virtuoso ao se aproximar da divindade, ao se aproximar da condição de Deus, ao se aproximar da perfeição de Deus. Então, se ele está próximo de Deus, se ele está justamente em sintonia com essa divindade, com essa perfeição, com essa organização, com essa harmonia, então esse homem só pode ser eticamente também muito bem colocado, muito bem situado, muito bem equilibrado. Então é nesse sentido que Aristóteles vai resgatar a concepção de organização universal, de concepção universal da virtuosidade, da organização do cosmos, para introduzir esse conceito, essa ideia, justamente em sua teoria de ética como um todo. Então, pensamos o seguinte, Aristóteles considerava que o homem é um animal político, ou seja, politikos, ou seja, está na sociedade, está na cidade, cidade-estado, está em Atenas, está em convivência com os outros e necessariamente ele tem que decidir junto com esses outros homens. Ele tem que pensar a sua vida, ele tem que pensar a vida do outro, ele tem que estruturar a sociedade, ele tem que tomar as melhores decisões da sociedade, as melhores decisões para a sua vida, para a vida do seu próximo, para a vida das pessoas que estão próximas a ele. Então todas essas decisões, todas essas deliberações corresponde necessariamente à condição última do homem, que é justamente a política. É um ser vivente, é um animal vivente que se encontra em cidade, na cidade, para conviver com os outros homens. E nessa convivência, ele tem que deliberar, ele tem que decidir, ele tem que escolher. As escolhas não podem ser escolhas desestruturadas, não podem ser escolhas desarmoniosas, não pode ser uma escolha que vá de encontro à virtude dele, ao encaixe perfeito que ele tem nesse universo. Ele tem que tomar as melhores escolhas, ele tem que tomar as melhores decisões, não só para ele, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas também tem que tomar as decisões, as melhores decisões para todos os outros, para a convivência coletiva, para a universalidade, para o universo. Qualquer atitude, qualquer ação, qualquer modo de agir que não corresponda a essa virtuosidade, a essa organização interna e externa, tanto particular quanto universal, esse indivíduo está correndo de encontro, ou seja, num embate, em conflito com uma condição ética melhor, com uma condição ética perfeita, com uma condição ética ideal. Então, Aristóteles, ele é muito incisivo, ele é muito categórico no sentido de dizer que esse homem tem que buscar o tempo inteiro essa harmonia, a harmonia coletiva e a harmonia interna. Então, ser ético para Aristóteles é encontrar exatamente essa harmonia. Aristóteles é um filósofo que é considerado realista, em detrimento à teoria de Platão, que foi o seu mestre. A gente lembra das passagens de Platão, das ideias platônicas, que Platão colocava essa perfeição, essa condição ética, num filósofo que é detentor de um conhecimento profundo, que está
muito próximo, muito antenado com a condição da pura forma, do mundo ideal, do sol iluminador, daquela condição em que o demiurgo é a verdade pura e o filósofo encontra essa verdade a partir do seu esforço, que vai ascendendo gradativamente e encontrando essa verdade e, consequentemente, essa ética. Aristóteles, ele não coloca essa condição ética, esse homem, nesse patamar sublime, superior, em que o homem gradativamente vai encontrar essa verdade pura. Porque a verdade, para Aristóteles, é no mundo concreto, é no mundo real, digamos assim. Esse mundo real é aquele mesmo da política, da convivência, das relações na cidade, das falas, dos discursos, da procura, da busca pelo conhecimento na prática. É aquela busca em que os indivíduos eles estão tomados por uma condição em que ele vai necessariamente encontrar ali onde ele está convivendo, nas experiências em que ele tem. E para que isso ocorra, Aristóteles vai formular a teoria, que é a teoria assentada na condição lógica. Então, Aristóteles não só é um filósofo realista, que busca a partir da convivência, da experiência, da condição mesmo que você está ali convivendo e vivendo, mas também vai elaborar toda uma metodologia, toda uma abordagem de pensamento, toda uma organização de pensamento para que toda essa concepção se realmente adeque a um entendimento da realidade, a esse entendimento da realidade. A começar pelo pensamento epistemológico de Aristóteles, a gente pode perceber algumas questões importantes, como, por exemplo, quando se fala que Aristóteles é realista e busca uma metodologia para a compreensão do todo dessa organização, é porque ele considera que há uma correlação entre a realidade mesma, a realidade concreta, a realidade experimental, com aquilo que é representado no juízo, aquilo que é entendido pela compreensão da razão. A razão, a racionalidade, é a mola propulsora para você encontrar exatamente esse encaixe, essa harmonia. Então, o homem virtuoso, além de buscar essa harmonia, ele também tem que exercer esse método, tem que exercer essa compreensão, esse entendimento racional da organização universal, para que, ao se debruçar sobre essa condição que ele tem de racionalidade, de política, de decisões, de escolhas, ele tem que encontrar exatamente nessa representação entre aquilo que é dado da realidade mesma e o juízo racional organizado que ele tem. E, digamos assim, o elemento fundamental para que aconteça essa intersecção, essa conexão, é exatamente a lógica. O homem ele tem que ser inserido, ele tem que estar antenado, ele tem que estar realmente conectado com a condição lógica. Qualquer coisa fora da lógica, esse homem não estaria numa condição perfeita do seu juízo. Bom, mas o que é lógica? Para a gente entender exatamente o ponto em que vai levar a ética. O que é lógica para Aristóteles? A lógica é uma concordância ou uma adequação, como Tomás de Aquino vai falar lá no período medieval, é uma concordância entre a representação das coisas, a representação real das coisas, no juízo e a coisa mesma. Isso quer dizer o seguinte: aquilo que é dado no externo, na realidade, tem que de alguma forma concordar, estar adequada àquilo que é representado no juízo. Aquilo que é compreendido, entendido no juízo, não só em termos próprios, predicativos da coisa, mas também em termos de inferência, ou seja, de fala, do logos, da razão que a compreende. Então, esses dois pontos são fundamentais para que você obtenha esse equilíbrio, essa harmonia. Então, essa harmonia é dada exatamente por essa condição lógica. Por que eu estou tocando profundamente nesse ponto da lógica em Aristóteles? Porque ética
em Aristóteles passa também por essa condição da lógica, uma vez que tudo em Aristóteles vai ser essa condição de harmonia, essa condição de organização do juízo. Por sua vez, é preciso que a gente avance um pouco mais para a gente compreender como é que ele vai desenvolvendo justamente esse raciocínio. E a gente chega, portanto, na condição de simetria. Condição de simetria. O que é belo em Aristóteles? Belo é quando as coisas estão em simetria, ou seja, em sua justa medida. Nada está fora, descompassado em relação às coisas. A título de exemplo, por exemplo, alguém belo, o homem belo, que os gregos adoravam isso, eles prezavam por essa beleza, os gregos eles realmente buscavam incessantemente essa condição de beleza. O que é o homem belo? O homem belo é aquele que não tem deformidades, é aquele que, ao ser traçado linhas no seu rosto, ele demonstre ali na sua simetria, nas suas medidas, exatamente a mesma medida, a mesma simetria, digamos assim. Por exemplo, um olho esquerdo tem que ter a mesma medida do olho direito. A boca do lado direito tem que ter a mesma medida do lado esquerdo. E assim sucessivamente. Então, há uma simetria. Assim como é a beleza humana, a beleza do homem, para os gregos, para Aristóteles, nesse sentido, é também a beleza nas suas atitudes, nas suas relações. Tudo tem que estar simétrico. Se acontecer algo assimétrico, é porque está de encontro, está corroborando para deturpar justamente a condição última do universo, que é justamente a sua harmonia, o seu equilíbrio, a sua organização. Então Aristóteles diz que quanto mais belo é porque você também está próximo dessa harmonia, mais próximo dessa organização, dessa perfeição universal. E assim é também nas suas atitudes. Quanto mais simétrico você for nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua relação com os outros, na sua convivência em sociedade, mais simétrico você vai estar, mais organizado você vai estar, mais equilíbrio para a sociedade você vai estar. Qual é a boa política para Aristóteles? A boa política é aquela que está simétrica, aquela que está realmente em equilíbrio, que não cause nenhum descompasso para a sociedade. O que é justiça para Aristóteles? A justiça é quando você toma a justa medida. É quando você realmente, na sua decisão, ao prolatar as suas decisões, você faz essa decisão de acordo com uma simetria, de acordo com uma organização, de acordo com a sua virtude, com a virtude universal. Portanto, ser justo, nesse caso, para Aristóteles, também passa por essa condição de simetria, passa por essa condição de virtuosidade, por essa condição de universalidade da organização universal. Vejam então que, desde a política, da ética, da beleza, da justiça, para Aristóteles, tudo depende exatamente dessa harmonia universal. A sua fala, o seu conhecimento, a política, as decisões, todas elas têm que estar focadas nessa condição de virtuosidade, nessa condição de encaixe perfeito, nessa condição em que o universo determina exatamente essa perfeição em termos de organização. E a lógica é justamente a aproximação do humano, do ser humano, com essa condição universal. Aprofundando ainda mais nessa condição da ética em Aristóteles, a gente chega a um outro ponto. Qual é a finalidade da ética? A finalidade da ética para Aristóteles é encontrar essa harmonia, é encontrar essa organização, é encontrar esse encaixe perfeito. Porque ao encontrar um encaixe perfeito, em tese, você estaria com a verdade universal. Você estaria no seu momento ideal, na sua condição ideal, na sua existencialidade ideal. E, claro, que se você está nessa condição, nesse equilíbrio, nessa organização, a convivência com o outro também vai ser uma condição ideal,
vai ser uma condição perfeita, uma condição verdadeira. Portanto, o objetivo último que você tem que ter em relação à ética é buscar esse equilíbrio, é buscar essa harmonia, é buscar justamente esse entendimento com a sua virtuosidade, com a virtuosidade do universo. Então, a ética para ele passa por essa condição. Mas como chegar lá? Como encontrar essa harmonia? Como? Porque, na verdade, a gente sabe que os seres humanos, o homem, Aristóteles sabia muito bem disso, que o homem é um ser conflituoso. É um indivíduo que, em alguns momentos, deturpa essa realidade, deturpa essa universalidade, essa organização, causa essa assimetria, causa esse desequilíbrio, provoca conflitos, provoca guerras. E essas guerras, necessariamente, faz com que as coisas não entrem na sua perfeição, no seu encaixe. Em algum momento, causa essa desestrutura, essa desconstrução. Então, se o homem é também desta maneira, é também desta forma, e isso vai levar a uma cadeia, uma relação de cadeia, não cadeia no sentido, né, de prender, mas no sentido de ser um efeito cascata, isso vai levar justamente a os outros homens também causarem certas desarmonias. A própria racionalidade, o próprio pensamento também pode, se você tomar um pensamento equivocado, um pensamento desarmonioso, você pode também provocar essa desconstrução. Então, em que momento pode-se dizer que o homem ele encontra esse encaixe, encontra essa organização, encontra essa harmonia? Em que momento? De que forma? Para Aristóteles é preciso entender algumas nuances da nossa existencialidade. Por exemplo, o ser humano, o indivíduo, quando ele é muito jovem, ele é muito impetuoso, ele acaba agindo por impulso, ele acaba agindo pelas emoções, pelos prazeres. Então, se ele age muito pelas emoções, prazeres e muito pouco de forma racional, calculada, medida, simétrica, a chance dele errar, a chance dele cometer equívocos, a chance dele deturpar a sua vida e a vida do outro é muito grande. Dele causar injustiça é muito grande. A chance dele tomar decisões políticas erradas é muito grande por causa da sua impetuosidade, por causa da sua juventude pautada em prazeres, pautada exatamente nessa ganância por vida, por existencialidade, e que essa ganância por essa existencialidade, por essa vida prazerosa, acaba com que ele se distancie justamente dessa harmonia, provocando em alguns momentos esses equívocos, esses erros, essas imperfeições, essas desorganizações, essas desarmonias para a sociedade, para o universo e para ele mesmo. O outro ponto também que Aristóteles vai comentar e vai dizer que também não é o ideal é o período em que você está na velhice. Porque na velhice você já está cansado da existencialidade, você está cansado da convivência, está cansado da racionalidade, e já tem muitas experiências, e aí você tende a ficar um tanto quanto melancólico. É como se a qualquer momento você fosse morrer. Então perde um pouco do ânimo, a alma fica fria. Então a chance também de provocar desarmonia, a chance de provocar também uma certa deturpação mental, racional, lógica, organizacional da vida nesse período existencial também é muito grande. Então, para Aristóteles, não seria também o ideal você pensar o tempo inteiro também com a cabeça de velho, uma cabeça envelhecida, antiga, em que não se atualiza, em que não busca novidades, que não tem ânimo, que o tempo inteiro quer dizer que praticamente vai morrer, que a morte está iminente. Então, não seria o ideal para Aristóteles. Então, onde é que eu encontro exatamente esse equilíbrio? Onde é que eu encontro essa justa medida para ele? Eu vou encontrar não na juventude e não na velhice, mas exatamente no meio termo, no justo meio. Ou seja, é numa fase adulta, digamos assim,
entre a juventude e um pouco da velhice. Por quê? Porque você vai ter um pouco da impetuosidade da juventude e vai ter um pouco também da melancolia, digamos assim, do cuidado, do zelo da velhice. Então, juntando a juventude e a velhice, você tem um indivíduo mais equilibrado. Isso não quer dizer que na sua existência, quando você chegar na fase adulta, você já está nesse justo meio. Não é isso. O que Aristóteles está dizendo é que você tem que pegar aquilo que tem na juventude e aquilo que tem um pouco na velhice e tentar levar a vida dessa forma. Consequentemente, você, mesmo na juventude, vivendo dessa maneira, dessa forma, você pode estar em equilíbrio. Assim como também, na fase adulta, você pegando essas duas formas, vocês também podem estar em equilíbrio. E até mesmo na velhice. Você tendo um pouco também desses dois pontos, você também pode estar em equilíbrio. Então, o ser ético, o ser harmonioso, o ser virtuoso para Aristóteles, é encontrar exatamente esse justo meio, essa justa medida, esse encontro, esse encaixe perfeito entre a velhice e a juventude. Evidentemente que não é uma tarefa muito simples, não é uma tarefa muito fácil, porque a tendência é que as pessoas busquem, de acordo com seus interesses, de acordo com os momentos, sem muito aprofundar na lógica, na racionalidade, essas questões. A tendência é desequilibrar, a tendência é você, em algum momento, andar em descompasso com essa condição, é fugir um pouco da sua harmonia, é fazer algo que não corresponda necessariamente à sua condição harmoniosa. Claro que esse ponto, Aristóteles quer nos elevar para o fim último da ética, que é justamente a felicidade. Esse ponto agora, para a gente caminhar para a finalização da aula de hoje. O que a ética vai proporcionar para o indivíduo, para a sociedade, para o universo, para o todo? O que a ética vai proporcionar? Vai proporcionar, se a encontrar, a felicidade. E como é que eu encontro? Como é que eu sei que eu estou com a felicidade? Novamente, a gente tem que retomar. Eu encontro essa felicidade para Aristóteles a partir do momento em que eu encontro esse encaixe perfeito. A partir do momento que a minha virtude é a virtude organizacional universal. Ou seja, eu não estou em descompasso com o universo. Eu não estou em descompasso com a minha própria natureza. A minha natureza corresponde necessariamente àquilo que eu estou fazendo, àquilo que eu estou exercendo. Exemplo, se eu sou um indivíduo virtuoso, virtuosidade, vale ressaltar, é aquele encaixe perfeito do universo. Ou seja, é aquilo que eu faço e eu gosto daquilo que eu faço. É aquilo que eu exerço e eu fico feliz com aquilo que eu exerço. Se eu estiver em algum canto, em algum local, exercendo alguma função, e essa função não me traz felicidade, não me traz gosto, não me traz prazer, não me causa essa harmonia, não me causa esse equilíbrio, não me causa essa sensação em que eu estou no momento certo, no local certo e fazendo a coisa certa, então pode ter certeza que você não está favorecendo para ser um ser virtuoso. Então, virtuosidade é isso. Portanto, se eu encontro essa virtuosidade nesse sentido, esse encaixe perfeito, esse equilíbrio, essa simetria, digamos, virtuosa, se eu não encontro isso, então eu não estou feliz. É uma infelicidade. Então, para Aristóteles, eu tenho que buscar com a ética essa felicidade. A felicidade é quando eu estou, então, exercendo, fazendo algo que me causa prazer, me causa gosto, que eu não quero, inclusive, abandonar, que eu quero permanecer eternamente. Se eu estiver num local e diga assim, eu queria ficar aqui para sempre, de tão bom que é, de tão feliz que eu estou, pronto, é esse o local que você tem que permanecer. É isso que você tem que fazer. Por outro lado, se você estiver num local que você queira imediatamente ir embora,
que não lhe apeteça, que não lhe cause prazer, que não lhe cause sensação boa, então fuja. Você está incorrendo para a infelicidade, o que não é algo ético, que não é uma ética boa no sentido universal, no sentido pessoal. E, consequentemente, também, se você estiver num local em que você cause desarmonia para os outros, ou seja, infelicidade para os outros, que as pessoas queiram ir embora, que as pessoas não queiram permanecer, pode ter certeza também que a ética, nesse sentido aí, também está sendo ferida. Portanto, é muito importante para Aristóteles essa questão do equilíbrio, da harmonia, não só pessoal, mas também na convivência com outros. Quando você está no local que as pessoas se sentem bem com você e que diz assim, olha, não vai embora, permanece aqui, fica mais um pouco, tenha certeza que aquele local é ideal para você. Aquele local está harmonioso, está perfeito, permaneça mais, continue mais, zele mais por esse local. Do contrário, se afaste, fuja, porque esse local só vai te causar problema, vai te causar desarmonia, vai te causar desequilíbrio, vai te causar assimetria, vai te causar realmente algo que não é virtuoso para você e para o universo. O que se aplica nessa condição de simetria, de organização, de estruturação do universo como um todo, o que fala Aristóteles, se aplica então para tudo. Tudo para Aristóteles vai se aplicar. Como eu já falei, para a política, para a justiça, para a ciência, para o conhecimento, para a lógica, para a racionalidade, para a felicidade. Em última instância, para a felicidade. A felicidade não só é aplicável para o sujeito em particular, mas a felicidade é aplicável para Aristóteles, para o ser político. Lembrando lá no começo que eu falei, que para Aristóteles o homem é um animal político. E todas as suas decisões, todas as suas deliberações na sociedade, na cidade, devem ser visando exatamente essa harmonia, visando essa felicidade. Então, ética política, ética social, ética para a cidade é exatamente esse ponto, é essa condição na qual eu estou antenado, na qual eu estou conectado com a sociedade. A gente poderia, nesse ponto, fazer alguns contrapontos com Platão, fazer algumas questões aqui com Platão. Lembrando que Platão, mais uma vez, ele considerava que a cidade vai ter que ser governada por filósofos, porque esses detêm a verdade. E detendo a verdade, tendo essa verdade, sendo conhecedor da pura forma, do demiurgo, que é onde todo o conhecimento já está posto, esse filósofo vai ter condições éticas, políticas, de fazer com que as pessoas encontrem também a felicidade, encontrem a alegria, a boa convivência, as boas relações. Em Aristóteles, ele não fala desse demiurgo, não diz que o filósofo propriamente tem que ser esse que tem que governar, mas os homens em sua convivência, a humanidade nas suas relações, essa humanidade é que tem que realmente exercer as suas funções harmoniosas, equilibradas, para determinar toda uma convivência social. A ética ela vai ser pautada nisso, nessa condição. Ora, por que aqui eu não estou falando de moral? Em nenhum momento eu toquei a palavra moral, mas ética. Porque na Grécia antiga, para esses filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, que a gente já falou inclusive, para todos esses filósofos, ainda não existia aqui o conceito moral, moralidade. O que existia, na verdade, era essa ideia geral de ética. Essa ideia que é muito próxima da palavra ethos, que é o que mais se aproxima da condição moral, daquilo que a gente vai depois traçar lá no período medieval, moderno e contemporâneo. Mas na Grécia Antiga e com Aristóteles, moral, nesse caso aqui, se aproxima muito mais de uma condição de virtuosidade. São as suas atitudes, são as suas ações em busca desse equilíbrio, em busca dessa organização universal, dessa felicidade última, política, pessoal, universal, que você tem que exercer. Então, é nesse sentido que a ética, nesse período, ela é preponderante em relação
convivência e as ações, as atitudes, os comportamentos que eu tenho na cidade, enquanto animal político. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A aula de hoje é essa, de Aristóteles. Espero que tenha ficado claro para vocês. Comentem lá na plataforma. Espero que a gente interaja exatamente com os pontos abordados aqui. E até a próxima. Um grande abraço.